projeto Mais Telecentros, que tem o sobrenome Educação, Tecnologia e Cultura pela Inclusão Digital, é um projeto de parceria entre a UFSCar, Universidade Federal de São Carlos, e o Ministério das Comunicações. Esse projeto pretende trabalhar com inclusão digital e a questão da tecnologia e o seu uso social, não como um fim em si mesmo, a tecnologia como um meio e não um fim. O projeto Mais Telecentros aconteceu entre janeiro de 2012 e julho de 2013 e teve como objetivo colaborar nos processos de constituição de rede entre atuais e potenciais parceiros do governo federal. Organizado em eixos temáticos, o projeto foi realizado por um grupo composto por professores, estudantes de graduação e pós-graduação e consultores externos. O Eixo CRAS articulou uma rede local entre 10 centros de referência em assistência social localizados nos municípios de Itaguaí, Piraí, Quatis, Valença e Volta Redonda, no interior do Rio de Janeiro. Uma das estratégias de mobilização e articulação dos CRAS foi a realização de 2 encontros presenciais, um em abril e outro em junho de 2013. Quando a universidade está envolvida em algum trabalho, algum projeto, ela não está envolvida como uma prestadora de serviços. A parceria pressupõe construção de conhecimento dentro da universidade. Por isso que a gente diz que é extensão, pesquisa e ensino ao mesmo tempo. Acho que o processo de construção de uma pauta que tem como objetivo articular uma rede entre pessoas começa por um mapeamento. A gente tem que conhecer essas pessoas, saber o que elas gostam, do que elas falam, sobre o que elas têm vontade de conversar, como elas estão acostumadas a se encontrar, a se relacionar. Acho que em seguida tem uma coisa que é mais geral, que é, ao pensar articulação de rede, o que é que a gente tem como apostas. A gente acredita que a relação entre pessoas muda concepções e pontos de vista. Então, colocá-las para se relacionar é importante. Primeira coisa. Colocá-las para se relacionar tem a ver com colocá-las em processos de conversação. O mediador é um dos responsáveis por fazer com que o trabalho aconteça. A gente não trabalha numa lógica espontaneísta, quer dizer que as pessoas vão fazer coisas e de que os processos saem do grupo de uma maneira espontânea. Tem sim uma intervenção de uma pessoa que a gente chama de mediador, que é a pessoa responsável por conduzir as conversas, saber onde quer chegar e propiciar valores que são importantes para a gente, como que todos falem, que as pessoas tentem se escutar ao máximo e que as pessoas consigam, nos espaços de grupo, se sentirem o mais confortáveis possíveis. Então, o mediador ele está preocupado em fazer com que as discussões caminhem, mas não a qualquer custo, problematizando e complexificando as coisas que são ditas. As pessoas têm tendências a conceber questões macropolíticas e tem pouco reconhecimento da necessidade de atuar numa micropolítica. Eu acho que a gente atua nisso. Quando a gente pensa no cuidado das relações, no modo como normatizações são construídas, no modo como são interpretadas, no modo como são implementadas, é preciso incorporar essa dimensão e que ela seja também pauta de debates, de conferências, de encontros, de fóruns, para que a gente consiga disseminar esse trabalho e, de novo, não colocá-lo numa perspectiva técnica, pedagógica, didática, metodológica, porque não é disso que se trata. O que a gente está fazendo aqui é política, mas de um jeito diferente. Conforme vocês viram, a gente sentiu muita diferença no relacionamento entre a equipe técnica com o administrativo, porque a equipe administrativa participou também do primeiro encontro do Mais Telecentro. E isso propiciou uma troca imensa, assim, de ampliar o olhar do administrativo e o nosso olhar para com o administrativo também. O primeiro encontro, ele funcionou como um motivador para outros encontros que a gente propôs dentro do município. No primeiro evento, ficou evidente o quanto que a gente se articula pouco até com a rede interna, entre CRAS e CREAS. E quando nós retornamos para o município, acho que a minha primeira estratégia foi tentar aproximar esses 2 equipamentos para que a comunicação entre eles ficasse melhor. Durante os encontros presenciais, além dos momentos de adensamento conceitual, de troca de experiência entre os profissionais e de articulações futuras, foi garantido um espaço para que os participantes propusessem e discutissem temas de seu interesse. A terceira proposta para o primeiro período é interdisciplinariedade. O espaço aberto, ele tira de eventos iguais a esse, de capacitações, aquele peso de ser só o que é colocado pela instituição, pelo órgão que está executando essa capacitação.
ele possibilita que os profissionais se coloquem. Outra troca que foi muito interessante foi essa questão do Estado participar do encontro, primeiro com as responsáveis que vieram e depois com a Nelma, assim, para tirar um pouco a nossa visão de diferenciação, né? Estão num outro patamar e aí não tem essa troca. E aí a gente começa a observar que somos todos trabalhadores do SUAS. Todas essas técnicas de conversação que a gente tem usado, tanto o World Café quanto trazer uma pessoa de um alto cargo para conversar com o pessoal que está na ponta da lança, isso facilita muito com que cada um perceba que se a gente conseguir diluir um pouco essa hierarquia que acontece, o trabalho tende a fluir melhor. O efeito principal que a gente vai conseguindo ver acontecer entre as pessoas é um olhar para a própria prática. Muitas pessoas que vinham de práticas que já estavam institucionalizadas e que pareciam ali cercadas dentro de uma lógica de cada município, ou mesmo uma lógica dentro de cada CRAS, passou a pensar a sua lógica, o seu trabalho dentro de um todo. Para que a conversa iniciada durante os encontros não terminasse ali, foi criado um grupo de discussão, que permite que os participantes continuem a conversar pela internet sobre temas de seu interesse. A lista de e-mails funciona de maneira horizontal e informal, e se propõe a ser um espaço de articulação e reflexão entre os profissionais dos CRAS. Acho que se a gente pudesse dizer um processo, tem uma escuta, um processo de preparação para o primeiro encontro presencial, encontros presenciais que lancem mão de tecnologias para que haja continuidade dessa conversa. E deixar bem claro que assim, é uma lista que não cabe ali uma hierarquia e que é um espaço aberto, democrático, para a gente estar colocando tanto as nossas angústias quanto artigos, né? Qualquer tipo de assunto que a gente acha que tem a ver com a nossa realidade, com a nossa vivência. Nós estamos muito acostumados com tarefas desenhadas. Por exemplo, você vai chegar em casa, você tem que ler isso, ler aquilo, responder aquilo, que o nosso sistema educacional nos forma assim. Então, quando você tem uma coisa nova que você pode acessar na hora que você quiser, ler o que você quiser, é motivador. Trabalhar com um grupo X ou um grupo Y tem a ver com perceber como é que é a noção de tecnologia para esse grupo e tentar trabalhar com ela e desenvolvê-la nos aspectos mais humanos possíveis e na atualidade do que aquela tecnologia representa para aquele grupo. O projeto Mais Telecentros desenvolveu o aplicativo SMS Social, que tem como objetivo facilitar e ampliar a comunicação entre os CRAS e os cidadãos. Através dessa ferramenta simples, construída em software livre, é possível enviar mensagens de texto para uma pessoa ou um grupo, lembrando de reuniões, avisando sobre novos cursos e divulgando outras informações. Na nossa pesquisa, a gente foi identificando que, se era para falar de dispositivos móveis, pensando em inclusão digital, enquanto uma ferramenta que atinge o maior número de pessoas possível, SMS era uma coisa garantida de sucesso nesse sentido. Porque mesmo o celular mais moderno do mundo recebe e envia SMS e o celular mais simples recebe e envia SMS. A gente tem buscado fazer um processo de desenvolvimento de tecnologia que traz quem é técnico, quem programa, para dentro do processo. A gente está procurando estar o mais envolvido possível com os CRAS para tentar traduzir isso que a gente vê para dentro do software. Estar o mais próximo para não separar a tecnologia de prática. A gente é acostumado o tempo inteiro de pegarem soluções prontas e empurrarem para a área social, né? Então, quando a gente tem essa oportunidade das próprias pessoas desenvolverem o software, tem um ganho muito grande nas possibilidades que ele permite. Ele funciona através de uma base de dados, onde são cadastrados todos os usuários, né? Então, nós fizemos lá no CRAS Centro de Coatis de duas formas, né? Um cadastro geral de todos os usuários do CRAS e depois em subgrupos com demandas específicas. Então, tem como a gente acessar de formas variadas os usuários. Foi um aumento de atendimento assim, muito evidente. Os meninos fizeram uma pesquisa assim, lá por alto, no primeiro mês foi assim, de 45%. O que resultou no resultado positivo, porque as famílias estão acessando mais. Por outro lado, a gente com uma equipe um pouco defasada, o que nos fez pensar que a ferramenta é de grande valia, mas a equipe tem que estar preparada para recebê-la.
acho que, de uma forma geral, né, todas as equipes dos CRAs que participaram desse evento saíram mais fortalecidas, saíram com mais informações, saíram com mais disponibilidade, né, para o serviço, com mais criatividade, né, porque a gente trocou experiências, né, práticas de um, né, para o outro. Houveram até experiências de alguns CRAs que os outros já estão utilizando. Todas as palestras que a gente escuta, a assistência social para quem dela precisa. Agora, a gente precisaria pensar um pouco também de que quem atende quem precisa também do quê? Exatamente desses espaços que foram construídos aqui. Espaços que são necessários, espaços dialógicos, espaços interdisciplinares, de maneira tal que a gente possa refletir sobre o que a gente está fazendo. Porque sem reflexão sobre a ação fica completamente perdida e desorientada. E se eu não sei, o outro que está ao meu lado, ou na cidade vizinha, ou em outra região do estado, pode saber o que eu não sei. Por isso eu preciso dele. E a construção desse espaço coletivo, eu penso que colaborou significativamente para que nós possamos dar um salto na nossa ação. Você monta a ideia, sou mais uma trabalhadora do SUS, usuário com prioridade, provocação. O Mais Telecentro podia trazer e trouxe para o SUAS uma articulação, uma integração e uma proximidade entre os profissionais extremamente favorecedora para a nossa prática. Se não era esse o objetivo principal, né, do Mais Telecentro, com certeza para nós, para mim especialmente, como gestora dessa política no Estado, o maior ganho foi as pessoas poderem se dar conta da importância, na verdade, da articulação da rede e da importância que essas ferramentas que foram colocadas à disposição podem contribuir nessa relação, podem contribuir nessa articulação, podem contribuir nesse acréscimo, né, que a experiência desse projeto trouxe para nós.